Talvez a descoberta mais revolucionária da história da medicina tenha sido a penicilina. Uma substância tida como um verdadeiro milagre. Finalmente, uma droga que poderia curar as pessoas das mais temidas infecções. E apesar de várias bactérias patogênicas terem se tornado resistentes à penicilina, novos tipos de antibióticos foram encontrados para suprimir estas doenças. No entanto, devido ao abuso e a um consumo exagerado de penicilina, muitas bactérias patogênicas logo derrubaram a droga milagrosa. As bactérias resistentes estão ganhando terreno e, enquanto isso, o desenvolvimento de novos remédios praticamente parou. Lições não aprendidas. Distribuição sinapse. A luta contra os micróbios. A história dos antibióticos. Os aliados feridos na Normandia recebem o mais especializado tratamento médico fornecido pela ciência. 2 tratamentos modernos, penicilina e transfusão de sangue, venceram a morte em milhares de casos. A gangrena, da qual milhões pereceram em guerras passadas, foi derrotada pelo milagre da penicilina. Milhares de homens, graças à penicilina, voltarão para suas gratas famílias. Um mundo de paz vindouro acolherá os benefícios da grande descoberta médica em tempo de guerra. A ciência derrotou a morte mais uma vez. Em quase toda a história humana, os germes contagiosos têm causado morte e destruição. Por séculos, doenças fatais como a praga, a tuberculose e a gangrena acometeram pessoas em todo o mundo, no interior, nas cidades e no campo de batalha. Voltando cerca de 100 anos, na metade do século XIX, mais soldados morreram de infecção do que diretamente de explosões de canhões. Na época da Primeira Guerra Mundial, o sistema já estava mudando, devido ao processo de tratamento dos soldados feridos, mas não era possível curar infecções ou evitá-las enfaixando os soldados sem demora. Com frequência, eles sofriam com a gangrena, e muitos soldados morriam da infecção. Até o início do século XX, o risco de infecção havia dificultado o tratamento de muitos tipos de doenças. Houve problemas significativos com infecções que realmente limitaram muito o que poderíamos fazer na medicina. Por exemplo, as estafilocócicas acometeram crianças e recém-nascidos, contaminaram ferimentos. Em um acidente de automóvel, sempre havia grande preocupação com infecções. Portanto, em alguns casos, era preferível amputar a perna a correr o risco da infecção se alastrar. A busca por remédios que possam curar doenças temidas como a sífilis, a gonorreia e a pneumonia existe desde os primórdios da civilização. Mas foi só depois do fim do século XIX que descobriram como as doenças contagiosas se espalhavam. Foi uma grande virada, a descoberta de que micróbios sozinhos causavam a doença. E que se pudéssemos encontrar o que Paul Ehrlich chamou de bala mágica, algo que entraria no corpo e visaria os invasores, ou seja, as bactérias, nós poderíamos curar o paciente sem prejudicá-lo. No começo do século XX, o médico alemão Paul Ehrlich desenvolveu uma substância similar ao arsênico para tratar pacientes de sífilis. Mas a substância era tóxica e tinha fortes efeitos colaterais. Então, em 1928, o médico escocês Alexander Fleming, sem querer, deparou-se com um remédio completamente novo. Um dia, trabalhando com culturas de bactérias, Fleming descobriu um ponto de mofo. Não era comum achar pratos Petri poluídos por fungos, mas o estranho era que as bactérias ao redor do mofo haviam desaparecido. Fleming descobriu que este fungo, conhecido como penicilina, podia evitar o crescimento de bactérias perigosas como o estafilococo e o antraz. Experiências com coelhos demonstraram que a penicilina era aparentemente inofensiva, mas Fleming não conseguiu provar que a substância poderia curar pessoas. Isto aconteceu 13 anos depois, e a penicilina foi produzida em massa nos Estados Unidos.
Através da produção em massa, os Estados Unidos estão continuamente aumentando sua produtividade de penicilina, uma nova droga que opera curas quase milagrosas. O meio líquido nestas garrafas dará origem ao bolor que forma a penicilina. Toda a penicilina produzida é usada pelas forças aliadas. O líquido agora, carregado de penicilina, é derramado das garrafas, transformado em pó e está pronto para uso. A fabricação da penicilina foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial. A capa da revista Time, em maio de 1944, dizia que o remédio de Fleming salvaria mais vidas do que a guerra poderia tirar. A penicilina foi amplamente usada para salvar a vida dos soldados com septicemia, mas também para curar diferentes tipos de doença entre os soldados. Toda vez que deflagra uma guerra, o índice de doenças venéreas salta. Já é ruim o bastante em tempos de paz. Nenhuma organização de sabotadores seria capaz de causar metade do prejuízo para o nosso exército. Uma das doenças características dos soldados é a DST, doença sexualmente transmissível. Imagine a Europa em 1945. Mulheres famintas, milhões de soldados, jovens separados de suas namoradas, de suas esposas. Foi o início de uma terrível epidemia de sífilis. Em média, são 30 casos de doença venérea por ano em cada 1000 homens de farda. Isso significa 300 mil homens fora de ação a cada ano em um exército de 10 milhões. Pense nisso, 300 mil baixas em nenhuma batalha. Pode-se dizer, e acredito na validade disso, que se não fosse a penicilina, a sífilis teria sido para a Europa o que a AIDS depois se tornou para a África. E a lembrança desta droga milagrosa é muito importante para entender por que, mais tarde, passamos a supor que a penicilina resolveria cada um de nossos problemas. No pós-guerra, desenvolveram uma gama de novos antibióticos que podiam curar várias doenças principais. A streptomicina, por exemplo, cura a tuberculose e a tetraciclina é usada para tratar a pneumonia. Em menos de 30 anos, o índice de mortalidade de jovens pacientes de pneumonia caiu 10 vezes mais. Quando surgiram os antibióticos, houve um declínio brusco na perda de vida e na hospitalização de pacientes com pneumonia, infecções na uretra e infecções na pele. Acho que isso causou um enorme efeito. E acho que é a razão de muitos do campo da medicina clínica verem os antibióticos como um dos tesouros do nosso arsenal para tratar os pacientes. É claro, não é usado só nos gravemente doentes, mas em pacientes daquelas doenças inflamatórias que temos todo dia. As infecções inflamatórias, as dores de garganta, as dores nos dedos. E pensamos que eles não só tornam nossa vida mais longa, como também mais feliz. Creme de barbear Noxema. Na verdade, havia penicilina em cremes faciais, em cosméticos, e o efeito disso é que se você tivesse uma pequena infecção, ficava tudo bem. Mas, basicamente, a ideia concebida era de uma droga milagrosa de vários elementos. No fim dos anos 40, a descoberta de uma nova propriedade de antibióticos teve grande influência na criação de porcos, galinhas e outros animais de criação. Um dos fabricantes da tetracilina, que vem de um organismo do solo, obteve vários quilos de sobra de proteína deste organismo depois da extração da tetracilina. E eles pensaram se haveria algum uso para aquilo, como alimento para as galinhas e outros animais.
Quando adicionaram as carcaças de bactéria à ração de costume, viram que os animais cresciam mais com menos comida. E os descobridores acharam ter encontrado uma nova vitamina. Logo no início, eles perceberam que o fato de ainda restar antibióticos neste produto era o que fazia o animal crescer mais rápido. E verificaram que se eles adicionassem quantidades baixas e regulares de antibióticos ao alimento, por toda a vida do animal, ele cresceria mais rápido. Portanto, os antibióticos logo se tornaram uma ferramenta de produção, não um medicamento. Não eram mencionados nem vistos como remédios. A indústria se modificou da noite para o dia. Os produtores de animais em todo o mundo começaram a buscar antibióticos para acrescentar à ração ou comprá-los já no alimento. E ninguém se preocupava com o que eles poderiam provocar fora do animal. Nos anos 50, a venda de antibióticos tornou-se um grande negócio e milhares de toneladas foram usadas no combate a doenças. E em animais de criação foram utilizadas para promover o crescimento. A droga milagrosa, no entanto, começou a apresentar as suas desvantagens. Logo depois do advento dos antibióticos, surgiu uma pequena nuvem no horizonte. Inicialmente, estafilococo, que era uma das bactérias dos grupos de bactérias realmente preocupantes em termos de ferimentos graves e infecções de ferimentos, começou a apresentar resistência à penicilina. As bactérias patogênicas podiam se tornar resistentes à penicilina. Em 1945, no New York Times, Alexander Fleming chamou a atenção para o uso descontrolado da penicilina e também afirmou que tomar uma dose dava um bom local de reprodução, pois a bactéria podia sobreviver a doses pequenas. Ninguém deu valor ao aviso de Fleming e só nos anos 60 as pessoas se deram conta de que a droga milagrosa podia falhar. No fim de 1967, deu-se uma pequena erupção de Escherichia coli em uma ala infantil de um hospital no nordeste da Inglaterra, em Middlesbrough. 11 crianças morreram. Quase todas elas muito fracas, haviam nascido prematuras e, até onde sabe a profissão médica, o fato não foi incomum ou assustador. Foi perturbante, pois a Escherichia coli que matou estas crianças era resistente a antibióticos. E a imprensa, em 67, se deu conta de que o público não sabia que crianças estavam morrendo por esta bactéria em hospitais ingleses. Isso evidenciou um escândalo terrível e E.S. Anderson, um cientista muito produtivo do Laboratório de Saúde Pública, preveniu que era concebível. Ele não podia provar, mas era possível que a resistência que a Escherichia coli adquiriu tenha sido desenvolvida em animais, tanto que a erupção era um exemplo, possivelmente um aviso da chegada de uma epidemia muito pior. Devido ao interesse público, o parlamento britânico formou um comitê para investigar se o uso de antibióticos em animais de criação poderia aumentar o crescimento de bactérias patogênicas resistentes. O Comitê Swan chegou a conclusões bastante arrojadas. Os animais eram uma fonte de infecções bacterianas resistentes nos humanos e que o uso de antibióticos nos animais tornou as bactérias nos animais resistentes. Eles afirmaram, e até certo ponto, provaram um elo entre o uso de antibióticos em animais e bactérias resistentes em humanos. As recomendações do Comitê Swan ocasionaram uma interdição, primeiro na Inglaterra, depois em outros países europeus. Na agricultura, 4 tipos diferentes de antibióticos foram banidos, por serem vitais no combate a doenças humanas. Mas o uso de outros tipos de antibióticos para promover o crescimento de animais de criação continuou a aumentar.
No início dos anos 70, mais e mais tipos de bactérias resistentes foram descobertos. O agressivo estafilococo havia muito tempo sobrevivera à penicilina, mas novos tipos de antibióticos haviam conseguido suprimir esta bactéria muito perigosa. Na época do meu treinamento médico, no início dos anos 70, o consenso era de que nunca se usava a penicilina contra o estafilococo. De vez em quando, alguém tratava um paciente da comunidade que apresentasse uma infecção estafilocócica sensível à penicilina. Mas isso não era comum, algo que se comentasse. Mas tínhamos uma outra droga que tinha relação com o modelo original da penicilina. E, consequentemente, as pessoas não pensavam muito nisso. Mas havia razões para se preocupar, pois nos anos 70, doenças que antes haviam sido parcialmente contidas retornaram. O número de casos de tuberculose começou a aumentar e não se podia mais curar a gonorreia com vários tipos de antibióticos. Muitas bactérias patogênicas começaram a demonstrar sinais de multiresistência. Numa comunidade de bactérias, na qual uma ou duas formaram uma troca de resistência, se você adicionar o antibiótico, só aquelas com a resistência sobreviverão e em seguida você terá uma comunidade de bactérias resistentes. De certa forma, elas trocam de armas. É quase como que trocar figurinhas. Você me dá as suas e eu te dou as minhas. Mas, em geral, elas não perdem o que dão. Apenas fazem outra cópia e a passam para uma bactéria seguinte. Não há propósito nenhum nisso. São eventos acontecendo. Mas são milhões de bactérias no espaço de uma cabeça de alfinete muito próximas. Elas podem trocar várias coisas. Depois se separam, crescem de novo. E caso se confrontem com o antibiótico, vão sobreviver, vão resistir a ele. Ou vão morrer, caso contrário. Uma das mais temidas bactérias, o estafilococo dourado, também se tornou multiresistente. Por vários anos, o estafilococo áureo foi resistente à penicilina, mas a bactéria não podia ser contida pela sucessora da penicilina, a meticilina. O MRSA, ou a superbactéria, como também é chamada, é temido em todo o hospital, pois pode espalhar infecção durante operações e assim interromper o tratamento dos pacientes. Há pacientes que se internam para, digamos, uma cirurgia no quadril que fará com que voltem a andar com facilidade. E, em vez disso, eles fazem um quadro meses depois, após meses de antibióticos, hospitalização, tratamento, de disfunção na articulação e de total deficiência. Estas infecções são destruidoras e os problemas cada vez maiores para tratá-las podem, para alguns pacientes, ser devastadores. Bob Rice realmente não precisava nem de um acidente de motocicleta, nem de MRSA. O germe também causou infecções em outras áreas em muitos destes sítios, que chamamos de sítios doadores para a cirurgia plástica, e em outras áreas abertas, incluindo o sítio de acesso intravenoso que ele precisava. Logo, ele podia receber fluido e medicamentos, mas fez uma infecção no que chamamos de linha central, que fica aqui em cima e dentro de uma das veias grossas. E ele desenvolveu infecção na corrente sanguínea, daí o que demandou antibióticos contínuos e prolongados. Roger Pudney não teve tanta sorte. Um abscesso em uma perna resultante de uma provável picada de aranha mudou a sua vida para pior. Durante 6 meses, ele ficou isolado e se encheu de antibióticos. Mas ele perdeu a luta. O único recurso foi a amputação. A bactéria MRSA se espalhou rapidamente pelo mundo, o que alarmou as autoridades de saúde, uma vez que o número de novos tipos de antibióticos que poderiam substituir os anteriores estava diminuindo. A indústria de medicamentos havia praticamente desistido de encontrar novos tipos de antibióticos. É arriscado. Eles já pesquisaram com afinco sem encontrar.
Por isso, a probabilidade de acharem algo muito eficiente não é tão alta quanto foi no passado. E também, mesmo que descubram uma droga, o processo de aprovação é muito longo e custoso, além do grande risco de não resultar em um produto que vá para o mercado no fim do dia. Logo, a indústria tende a seguir outras direções, onde haja mais chances de obter lucro. A temida e multiresistente MRSA ainda poderia ser eliminada por um antibiótico, a vancomicina, uma das últimas grandes armas da ciência médica contra bactérias em progressão. A vancomicina, no entanto, também apresentou desvantagens no tratamento de uma outra variedade de bactéria, a bactéria enterococo, menos agressiva, o enterococo resistente à vancomicina ou VRE. Nós descobrimos a primeira variedade de VRE em 1989 e pensamos, de novo, quando estas coisas aparecem, são anomalias. O diretor do laboratório me ligou e disse, adivinha o que encontramos? Foi empolgante, divertido, uma novidade, e não demos muita atenção a isso. Mas, de repente, 1 ou 2 anos depois, começamos a ver mais delas, cada vez mais, e deixou de ser novidade para se tornar um problema médico bastante grave. Até então, a vancomicina começava a ser usada para tratar o estafilococo áureo, que era resistente a quase todos os outros antibióticos. Era um antibiótico salva-vidas. Eis que surge uma outra bactéria com resistência à vancomicina, o que não era nada bom. Lembro que alguns hospitais tinham esse problema, mas muitos não. Só que, em meados dos anos 90, a maioria dos hospitais tinha VRE. Houve mortes neste hospital em decorrência do enterococo resistente à vancomicina. Se esses pacientes tivessem sido infectados por um enterococo suscetível, poderíamos tê-los salvado. Eles tinham passado por coisas horríveis, ou seja, esses pacientes haviam enfrentado quimioterapia ou transplante de medula óssea, ou algo do gênero. Só que, mais uma vez, havíamos realizado o transplante de medula óssea, achando que sempre conseguíamos tratar qualquer infecção que adviesse. E, de repente, não era possível dizer, não se preocupe com alguma infecção, podemos tratá-la. Daí as mortes. Em poucos anos, a bactéria VRE foi altamente difundida. Um estudo de hospitais americanos em 1989 mostrou que menos de 0,5% das bactérias era resistente, estimativa que aumentaria 4 anos depois para impressionantes 10%. A propagação do VRE causou muita apreensão, ainda mais quando estudos da Dinamarca revelaram que a bactéria VRE se desenvolveu durante a produção de porcos e frangos, com um antibiótico usado para promover o crescimento, associado à vancomicina. Sendo assim, as bactérias resistentes em animais estavam arruinando o efeito de uma droga vital para humanos. O uso de avoparcin selecionou enterococos resistentes à vancomicina na produção de porcos e aves. E nós provamos que genes resistentes que codificam resistência nas bactérias eram iguais ao daqueles animais que podiam ser encontrados na comida e em humanos. Também demonstramos que enterococos resistentes podiam passar de animais para alimentos e também para humanos. Os estudos dinamarqueses resultaram em uma proibição por parte da União Europeia. Primeiro, o avoparcin foi banido em 1996 e nos 10 anos seguintes, todos os promotores de crescimento foram similarmente banidos nos Estados Unidos. Mesmo assim, o desenvolvimento de bactérias resistentes não parou, o que representou especialmente um problema em hospitais. Autoridades de saúde americanas estimaram que 1 em cada 20 pacientes foi contagiado por bactérias patogênicas enquanto estava no hospital. As bactérias resistentes logo se espalharam por países nos quais os antibióticos eram administrados sem consulta médica. E em países nos quais os antibióticos eram receitados, os pacientes pressionavam os médicos para receitar antibióticos, mesmo quando não era necessário.
A Organização Mundial da Saúde levantou que no tratamento de infecções bronquiais, em até 80% dos casos, o uso dos antibióticos era desnecessário. O uso exagerado e o uso impróprio não tem qualquer fim terapêutico. E tudo o que fazem é recrutar mais resistência. Trate o paciente e o deixe bem, só isso. Mas se você usar o medicamento 5 vezes mais do que o necessário, ou usá-lo no caso de um vírus de resfriado e não houver nenhuma bactéria, é um uso inadequado que causa impacto, pois você destrói os tipos vulneráveis de bactéria e permite que as resistentes tomem conta. As bactérias patogênicas resistentes foram recentemente classificadas como um dos 3 maiores problemas de saúde do mundo. Segundo a OMS, o oleoduto de novos medicamentos está secando. Hoje, antigas doenças estão ressurgindo com retaliação, com a tuberculose sendo uma das maiores matadoras do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas perecendo a cada ano e muitas mais morrendo de uma nova e multiresistente bactéria de tuberculose. Achamos que há cerca de 500 mil de casos de tuberculose multidroga resistente a cada ano ao redor do mundo. E as áreas mais difíceis são os países da antiga União Soviética. O problema é a TBMDR nas prisões. E um dos motivos é que as prisões são malnutridas, vulneráveis, podem ter o HIV, logo podem ser vulneráveis para a tuberculose. Prisões são superlotadas. Os presos ficam em áreas tão pequenas que têm de dormir em turnos. Se alguém tiver TBMDR, a doença é transmitida rapidamente para os outros. Daí as prisões desses países terem sido a fonte da epidemia de TBMDR. A situação é realmente assustadora na antiga União Soviética e também em locais na China, onde os índices são altíssimos. Mas precisamos ter cuidado em todo o mundo, pois a tuberculose não para nas fronteiras. Nos últimos 50 anos, a era dos antibióticos foi uma maravilha. E o que acontecerá é que vamos entrar na designada era pós-antibióticos, na qual, de repente, retomaremos o estilo dos anos 20 e 30, quando a infecção matava. Encontrar novos antibióticos não é fácil. As empresas que poderiam fazer isso não estão fazendo. E no que a resistência piora, novos medicamentos vão ficando para trás, o que torna o problema ainda maior. O que me preocupa é que, enquanto hoje posso dizer que estamos pendurados pelas unhas, daqui a 5 anos talvez eu diga que não estamos mais pendurados. De uma hora para outra, micro-organismos podem não ser tratados com um último antibiótico que nos reste. Versão brasileira Alcateia. O documentário é muito social. Eu acho que ele vai mais para as ciências sociais, está falando sobre isso. Ele vai mais para as ciências sociais realmente do que para a biologia ou para a química. A minha ideia qual foi? Que eu mandei aqui, que eu coloquei aqui, que é muito importante junto com a biologia, a tal da estereoquímica. É difícil para o professor trabalhar, sim, mas também é uma coisa que o professor não acha no documentário para trabalhar. Acho que o mais importante da química é mostrar que aquela molécula não é atua. O que mais me chamou a atenção, assim, com os olhos da biologia, o aparecimento da penicilina, o desenvolvimento dessa pesquisa, o uso indiscriminado dela, foi o que mais me chamou a atenção no documentário, que acho que é uma coisa que o professor de biologia vai poder aproveitar bastante. Qual seria, dentre todos os aspectos da questão, aquele mais viável? Na minha cabeça, é a questão da automedicação, porque isso é um troço que o cara pode mudar na sua vida do dia a dia. O programa Sala de Professor está de volta. Vocês assistiram ao documentário Luta contra os Micróbios, a história dos